Bom dia, primeiro ano. Essa é a aula do dia 21 de abril, inclusive é feriado, né? Dia de Tiradentes, terça-feira. Nós vamos dar continuidade ao que a gente estava aprendendo. A aula passada, para a gente lembrar, foi sobre o tema da moralidade, né? E por que a gente discutiu moralidade? Porque a gente estava falando de Sócrates, e Sócrates foi muito importante na história da filosofia, por quê? Porque ele trouxe para a discussão questões mais ligadas a ideias, diferente do que os pré-socráticos discutiam, né? Enquanto filosofia, que tinha mais a ver com aspectos naturais, aspectos físicos da natureza. Já Sócrates trouxe essas questões, como, por exemplo, discutir o que é moralidade. Só vou fazer dois adendos aqui, um sobre Sócrates, lembrando para vocês que existe até uma discussão entre os historiadores se ele existiu ou não, porque ele mesmo não deixou nada escrito. Apenas 3 autores escreveram sobre ele, ou pelo menos foi o que chegou até a gente, né, que a gente sabe, que foi Platão, que a gente vai falar, a ideia é começar a falar na próxima aula. Aristófanes teria sido um dos únicos autores que falava mal dele. Ele escrevia espécies de comédia, onde ele relatava atitudes do Sócrates como ganancioso, uma série de outras coisas. Quem tiver interesse, é fácil de achar na internet essas obras. E também Xenofonte. A outra coisa é que eu vou mudar o formato da aula, porque eu acho que aquele outro formato, pelo menos algumas pessoas falaram que estava legal, só que eu acho que ao mesmo tempo estava um pouco rápido. E é um tema que, embora seja legal de discutir, não é um tema tão pesado, eu acho que se a gente atropelar muitas coisas que são importantes de destacar, né, acaba que a gente não aprende muito bem. Se vocês perceberam, aquele vídeo ele era curto, porque se ele fosse deixado da forma como eu daria em uma aula, seria muito mais longo. Por isso que eu cortava muito, para vocês não ficarem tão entediados. Mas aí eu vou tentar ser um pouco mais interativo aqui. Vou usar um método, vamos ver se vai funcionar. E aí, para ver se a gente consegue discutir essas questões de forma um pouco mais detalhada. E vocês, como nas aulas anteriores, vocês podem deixar lá naquele campo do formulário alguma sugestão. Ninguém deixou, na verdade. Tem só algumas perguntas ali, que a gente inclusive vai tratar antes de começar a aula. Então vamos lá. Vamos primeiro para as perguntas, que aí eu vou introduzir como que vai ser essa aula de agora. Que, como vocês podem ver aí no formulário, ela chama a reflexão sobre a vida. Bom, eu não vou falar o nome, né, das pessoas que perguntaram, mas na verdade uma pergunta que está escrito que diz assim: a nossa Constituição, leis, podem ser consideradas um exemplo de moralidade, que na verdade é moralidade? Pode sim. As leis, de forma geral, né, toda essa coleção, o conjunto de códigos, eles são normativas, né, fazem parte dessa, quando a gente pega os princípios que regem uma determinada sociedade e transforma aquilo em leis, transforma aquilo em normas, né? Como você deve se comportar, o que você deve fazer, que tipo de punição você recebe caso cometa tal transgressão, o que é ilegal, o que é crime. Óbvio que não é objeto da aula, desculpa aí, eu bati no microfone. Óbvio que não é objeto da aula, mas tudo isso é uma forma muito detalhada e moderna, né, da gente lidar com essa questão da moralidade prática. A gente não comentou isso na última aula, mas eu coloquei no tópico lá, né? Vocês devem lembrar, eu coloquei como tópico. E, inclusive no texto que eu cito para vocês, se eu não me engano, menciono. Mas isso não é tão importante. E o que seria importante destacar disso? O interessante da gente pensar nessas questões morais, como eu disse na aula passada, por isso que eu vou fazer nesse formato para a gente aprofundar um pouco mais, é que a discussão moral ela fica muito, muito interessante quando você tenta discutir o que está por trás dessas questões morais. Então, por exemplo, uma Constituição, para quem não sabe, é um código, acho que eu cheguei a comentar isso na sala, né? É um código de leis que seriam as leis mais importantes que um Estado-nação moderno, né? Ou seja, faz parte do corpo jurídico moderno,
E é então um conjunto de leis que garante que nós, indivíduos, na modernidade, estejamos seguros, né? A gente tem uma proteção contra possíveis tiranos. Então, uma Constituição é aquela lei que está acima de qualquer coisa. E no nosso caso, especificamente hoje, né, século XXI, a Constituição ela é a lei mais importante que existe no Estado Nacional, assim como os acordos internacionais, né? Por exemplo, a Carta, a Declaração de Direitos Humanos, que foi assinada em 1948, o Brasil assinou. Então, ela também é tão importante quanto a Constituição. Então, nenhuma outra lei pode ferir, no caso, esses princípios. Por isso que são tão discutidos, né? Vocês ouvem falar muito de direitos humanos, assim como vocês também já devem ter ouvido falar muitas vezes de Constituição. Então, nenhuma pessoa, presidente, parlamentar, jogador de futebol, BBB, ninguém pode estar acima da Constituição. Inclusive, por isso que quando não sei se vocês acompanham alguma coisa, mas quando os deputados, que é o legislativo, vão discutir alguma lei, essa lei primeiro passa por uma comissão de Constituição e Justiça, que é onde os deputados, os assessores, os analistas, os advogados, tal, vão discutir se aquilo é constitucional ou não, porque se essa lei, porventura, for aprovada numa Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados, e ela acabar sendo, de fato, virando lei, o Supremo Tribunal Federal pode, inclusive, declarar ela como inconstitucional, como já aconteceu várias vezes, acontece, né? Então, isso é uma tratativa formal, isso é o que formalmente está dado, não significa que necessariamente é assim. E abaixo da Constituição tem as leis infraconstitucionais, são Código Civil, Código Penal, tem os estatutos, né? Enfim. Então deu para entender. Isso tudo tem a ver com a nossa moralidade. A nossa moralidade, essa é a questão mais prática dela, né? Ela diz exatamente, às vezes a gente não pensa sobre isso, mas quais os princípios que regem a nossa sociedade. Por exemplo, o princípio da liberdade, por isso que a gente tem uma Constituição para nos defender a nossa liberdade individual diante de um tirano, entendeu? Então, ou seja, isso tem a ver com o princípio da liberdade individual. Liberdade de imprensa, a mesma coisa. Aí você vai ter vários outros princípios que não é necessariamente, essa aula não é especificamente sobre Constituição, mas que a Constituição por si só representa, assim como determinadas leis. A gente citou exemplos na aula passada também, no vídeo que eu fiz para vocês. Acho que deu para ter uma ideia, né? Qualquer coisa vocês perguntam de novo, mas eu acho que ficou claro. Uma outra pessoa falou: professor, a atividade anterior está dando erro. Sempre que eu tento fazer, quando eu entro no site, aparece que não tem como responder. Por quê? É porque, como eu falei para vocês, chega no sábado, eu preciso parar tudo para eu conseguir ler um pouco, né, o que vocês escreveram, inclusive as questões, porque eu já começo a preparar a aula. E então eu fecho as questões no sábado. Então tentem responder até sábado, por favor. Até porque, em tese, vocês deveriam responder isso no dia da aula, né? Mas eu até falo para vocês que vocês têm esse tempo, mas só não deixem passar tanto tempo assim. Se alguém tiver algum problema, pode falar pessoalmente comigo, que eu abro o formulário de novo, mas tentem responder antes, tá bom? Outra coisa que eu vou deixar aqui também é as respostas que vocês deram, né? Muita gente está de parabéns e tal, mas, gente, eu não vou nem mostrar, mas tem muita coisa aqui que praticamente copiaram de algum lugar da internet. Então, por favor, a gente já teve uma aula sobre isso. Vocês estão no primeiro ano, a gente costuma relevar mais, mas, por exemplo, no segundo ano, terceiro ano, isso já é totalmente inaceitável. Na verdade, é inaceitável qualquer momento da sua formação, porque isso, na verdade, é plágio, né? Mas muita gente respondeu mesmo. E eu sei que às vezes vocês leem a coisa e falam assim: eu não consigo transcrever de outra forma senão a que está escrito no texto, mas vocês precisam aprender a fazer isso. Na verdade, o texto ele tem uma estrutura para te explicar algo. Aí você lê aquilo, fecha o texto, aprendi.
a forma como você vai explicar é outra estrutura, não é necessariamente a mesma. Você olhar e copiar, você está aprendendo muito pouco. Não te faz... Façam esse teste. Leem uma coisa, fala, não entendeu, lê de novo, acho que eu entendi. Aí o que vocês vão fazer? Vão esquecer o texto, vão estruturar na cabeça de vocês, peguem um papel, façam tópicos. Bom, primeiro eu tenho que falar disso, falar daquilo, não posso esquecer de falar disso, vou dar um exemplo X para ficar mais fácil, e aí vocês escrevem. Vocês vão ver que o exercício de escrita vão te trazer uma série de outras questões que você não enxergou no texto, e aí você consegue criticar o texto, aí você vai ficar com vontade de pesquisar em outro lugar para sanar essa dúvida que você teve, e é assim que vocês vão aprender a estudar. Entenderam? Então é isso. Vamos para a aula. Obrigado aí quem respondeu. 29 pessoas responderam. Bom, gente. Então nossa aula de hoje vai ser sobre a reflexão sobre a vida, que tem a ver com Sócrates. E aí a intenção é de finalizar essa matéria que trata sobre Sócrates, né? A intenção é essa. Vamos fazer uma dinâmica aqui para ver se vai funcionar. Bom, vou deixar aqui, ó. Fica bonitinho. Vocês viram que na aula passada, deixa eu até mostrar aqui. Vou pegar o formulário anterior, só para vocês verem. Aqui, ó. Eu deixei... Ah, tá bloqueado. Não tem problema. Eu tenho poder. Olha só. Pronto. Aqui está o formulário. Como vocês veem. Tá vendo que eu deixo esses arquivos aí para vocês, né? Então tem um livro de filosofia. A gente vai trabalhar ele hoje. Que é esse aí que é onde está o mouse. E tem esse texto que eu tirei de um outro livro. Tirei foto, né? Não é nem escanear. E aí vocês podem baixar ou ver diretamente pelo celular. Se alguém não consegue acessar o material, porque, por exemplo, esse livro de filosofia ele é um pouco grande. Ele deve ter uns 100 MB. Ele é um pouco grandinho. Se vocês não conseguem acessar ele tem 156 MB, ele é grandinho. Vocês me falem que eu dou um jeito, tá? Mas aí, vocês vão acessar. No próximo formulário, eu vou deixar para vocês diferente. Eu vou criar uma biblioteca com alguns livros que a gente pode usar. Vocês vão acessar essa pasta. E aí vocês podem acessar o que vocês quiserem na hora que vocês quiserem. Beleza? Aí todo formulário vai ter essa biblioteca aí. Se vocês quiserem salvar no favoritos. E vocês vão pegar esse livro, que está exatamente esse, que é o mesmo que eu deixei aqui para vocês na aula passada. Então eu vou fechar aqui, vou voltar para a outra tela. E quando você abre esse texto, ele é esse aqui, ó. Essa é a primeira página dele, ó. Que é um livro, 353 páginas. Vocês vão ter que ler essas páginas até a próxima aula, beleza? É isso, gente, a aula acabou. Ó, nesse livro, vamos passar aqui rapidinho. Ele é bem interessante, principalmente para vocês, assim, não só para vocês, não, para quem gosta de filosofia e quer estudar um assunto, sim, introduzir uma questão. Se vocês pegarem o autor direto, vocês vão ter dificuldade. Aqui, vocês pegam pelo menos as partes principais, né? Vou aumentar aqui. Você tem o mundo antigo, blá blá blá, certo? Depois vocês dão uma olhada lá. E aí a gente vai falar especificamente do nosso primo aqui, Sócrates. Que não é o Sócrates do Corinthians, para quem gosta de futebol, e tinha um jogador que chamava Sócrates. Muito bom jogador. E aí a gente vai tratar exatamente desse capítulo aqui, ó. Eu gosto sempre de trabalhar uma aula que tem a ver com algum material que eu dou para vocês, principalmente agora, nessa época da pandemia, porque senão acaba que vocês ficam sem referência e não é legal, entendeu? Então, isso aqui está a página 46, quando vocês abrirem no celular ou no computador,
Vocês podem digitar aí, ó, 46, olha só. Simples. Ele tem um contexto, a gente tratou disso na sala de aula, vocês vão lembrar. E umas imagenzinhas. Vou mostrar isso aqui para vocês mais tarde. E fala uma biografia de Sócrates, blá 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 blá. Tem umas coisas interessantes, só que eu selecionei algumas coisas aqui só pra gente trabalhar. Certo? Vamos voltar pra lá. Bom, o que é que a gente vai falar hoje? O que é a reflexão sobre a vida? Sócrates, por ser esse filósofo então das ideias, depois surge uma tradição na filosofia que chama idealismo, mas como eu disse para vocês, depois de Sócrates a filosofia nunca mais foi a mesma. E aí tem uma outra questão também que é importante, como eu já disse para vocês, a filosofia ela é como se fosse a mãe ou o pai de todos os outros campos de conhecimento. Então, por exemplo, se vocês, por isso a física que vocês estudam com o Raimundo, com a professora Alessandra, ela vem inclusive dessas primeiras reflexões da filosofia, lá dos pré-socráticos e tudo, né? Tales de Mileto, aquele pessoal que a gente já conversou. E por que a filosofia, então, você fala, em que momento isso se divide? A gente vai ver isso mais no final do nosso ano, né? Que isso se divide mais na época moderna, porque nesses primeiros momentos que a gente trabalhando, aqui mais ou menos meados do século a.C., o cachorro, ele está com um inseto ali, mais ou menos esse período, um filósofo pensava sobre tudo, né? Não tinha separação. Fausto, não tinha essa separação. Então, o que a gente entende como biologia também era objeto de um Fausto também era objeto de um filósofo. O que a gente entende por filosofia, hoje basicamente, é só um aspecto do que era filosofia. Beleza? E é sobretudo esse modelo de filosofia que Sócrates foi muito influente. Principalmente por causa da tradição que Platão trouxe depois de Aristóteles, quando fala do mundo antigo, né? Mas antes também, Fausto, Pitágoras também um pouco antes, Parmênides, etc. E aí então Sócrates tinha essa questão da reflexão sobre a vida. Fausto tinha essa questão da reflexão sobre a vida. Por quê? Porque você estava pensando exatamente sobre como viver. Não do ponto de vista físico, eu devo ficar em tal temperatura, comer. Não é isso que ele estava falando. Era sobre o que era o bem, o que era o mal, o que era a virtude, o que era a justiça, o que era verdade, o que era mentira, o que era ignorância. Então, são todas questões que estão muito presentes, inclusive é o que a gente estuda em várias matérias daqui. Cadê? Em várias matérias, e aí é isso, por isso que a gente vai trabalhar nessa aula. Então, lembrando que o Sócrates pregava segundo Platão, né? Existe uma diferença, por exemplo, entre um argumento que você fazia para vencer um debate, né? Então, você queria vencer um debate, você tinha vários modos de argumentar dentro da política. Lembrando que o Sócrates tinha uma participação na vida política de Atenas muito forte. Só que, ao contrário disso, existe também a reflexão que você faz sobre a vida para durante um debate, não seja mais importante você vencer, mas você simplesmente conhecer a verdade. Então, o debate ele teria essa função de te trazer a síntese do que é real dentro de uma discussão. Se alguém está falando, por exemplo, que essa camisa minha é azul, outro fala, não, essa camisa sua é vinho. Não é as duas coisas, certo? Essa camisa minha, não sei se é azul ou vinho, mas existe uma discussão e você acaba tendo uma verdade só. Talvez é uma outra cor que ninguém conhece, né?
E é esse que é a função. Agora, se a pessoa quer simplesmente provar que isso é vinho, ela pode criar vários argumentos mirabolantes e vencer. Quem fazia isso, segundo Platão, eram sofistas, que faziam esse tipo de coisa, ao passo que o Sócrates combatia isso, né? E dentro desse tipo de discussão que ele trazia, como a gente está falando de reflexão sobre a vida, um dos objetos que ele perseguia era justamente a questão do que era bom e do que era mal. Por isso que a gente tratou da questão da moralidade. Então, como a gente vai saber o que é bom e o que é mal, o que é ruim, o que é bom? Vocês lembram que a gente falou das tradições? Então, você vai ter tradição lá que acredita que existe um bem e um mal inerente na nossa natureza, né? Existe um bem e um mal, de alguma forma. Você vai ter outras tradições que dizem que isso é totalmente relativo. Só que lembrando que o Sócrates ele está mais para a tradição de que existe um bem e um mal imanente, ele basta ser descoberto, o nome mais apropriado para isso é um bem e mal universal, independe do lugar, independe do tempo, né? E ele basta você refletir, descobrir, colocar as ideias sobre o método, que a gente vai conhecer também mais no final aqui, que é o método dialético, e você chega a uma conclusão. E essa conclusão, obviamente, para Sócrates é a verdade. Então, a questão do bom, mal, ruim, justo, depois a gente pode falar de outras coisas, como por exemplo, belo, todas são questões que você consegue chegar a uma verdade universal. Eu não estou vendo vocês, né? Mas eu perguntaria, por exemplo, o que vocês acham? Quem acredita que existe um bem e um mal acima de qualquer coisa? Quem acredita em outra coisa? E isso vai ser extremamente relativo. Por exemplo, a religião que você pertence, dentro da religião que você pertence tem correntes, dentro das correntes que vocês pertencem tem a individualidade de vocês, o julgamento de vocês, não é? Ninguém pensa exatamente igual, pensa igual, todo mundo vai tirar conclusões ou interpretações de leituras ou da vida que você observa de forma diferente, por motivos diferentes. Todo mundo vai pensar o que a partir dos princípios que a gente tem, pessoas vão pensar normas diferentes, isso é muito importante. Por quê? Não basta estar dado os princípios. Bom, na aula de história, observem isso. Quando está falando, por exemplo, sobre o século XX, os conceitos, por exemplo, de liberdade e solidariedade, que eram princípios muito fortes, são até hoje, pelo menos desde a Revolução Francesa. Existem diversas forças políticas que atuam em cima desses mesmos princípios e que divergem frontalmente. Portanto, esses movimentos elaboram visões morais diferentes sobre as mesmas questões. O que é liberdade? Por exemplo, só um exemplo aqui bem clássico. O que é a liberdade? É a garantia do indivíduo de fazer o que ele quer, cujo limite é transgredir a liberdade individual de outro, ou a força econômica interfere nessa liberdade. Por exemplo, uma pessoa que passa fome, uma pessoa que não tem acesso à saúde, uma pessoa que não tem acesso à educação, ela é livre? Então, se existem pessoas que têm acesso e pessoas que não têm, é justo você falar que você tem um cenário de liberdade para ambas as pessoas? É uma questão que eu estou fazendo para vocês, por exemplo. Entenderam como é que é complicado? Então, mesmo vocês tendo essa questão de princípios, princípio lógica que eu falei para vocês, que a discussão da filosofia chama ética, existem uma série de outras variações, uma série de outras nuances, né, que delimitam ainda mais esses campos políticos e a forma como eles atuam. Só que, obviamente, que Sócrates ele inaugura, né, de certa forma, é muito complicado falar inaugura, porque a gente não era só Sócrates que falava isso na Grécia Antiga, essas discussões existem no mundo todo, em filosofias até mais antigas, o taoísmo, filosofias até mais antigas que a própria referência que a gente tem da Grécia Antiga. Só que do ponto de vista do que a gente tem escrito, né, do que chegou na gente, assim, e da forma muito específica como os gregos faziam, da discussão filosófica, ele foi um dos
um dos estopins, né? Uma das primeiras reflexões nesse sentido, e por isso que, de certa forma, eram discussões muito cuidado com essa palavra, meio simples. Eram questões mais simples, o que é bom, o que é ruim, a virtude. E essas questões que a gente refletia eram questões que necessariamente todo mundo precisaria participar, certo? Porque vocês concordam que, segundo o Sócrates, né, a verdade liberta. Esse tipo de discussão, ele é um tipo também de cuidado com a alma. E, por exemplo, essa noção que a gente tem de alma. O que é alma, né? Alma é uma personalidade, alma é uma consciência, né, segundo os gregos, que cada indivíduo tem e que está para além do nosso corpo físico, então, ou seja, ela é metafísico, está para além do nosso corpo físico e que adoece, que sofre, e nós precisamos cuidar da alma. Olha para você ver como que isso atravessa séculos e séculos e séculos, e até hoje a gente trabalha com essas noções, seja no campo secular, que eu já falei para vocês o que é, ou seja, não religioso, seja no campo religioso. A gente fala, os alemães, por exemplo, na Alemanha até hoje, os filósofos falam de espírito, né, como se fosse os estudos que você faz sobre a consciência, tal. Eu vou entrar nisso também, que é meio complicado. Portanto, se a alma adoece, existe forma de você saciar esses problemas, essas necessidades que a sua alma tem, curar ela. Então, existe um objetivo na vida, né? Então, esse objetivo ele é muito claro, ele é basicamente, como o nome já diz, objetivo, e a reflexão é o que conduz a gente, nós seres humanos, para saber a verdade do que é, portanto, virtuoso ou não. Vocês percebem como que o que Sócrates estava falando, embora parecesse algo novo na Grécia Antiga, tanto que Platão e uma série de outros filósofos seguiam, são coisas que para a gente é muito trivial, né? Mas vocês precisam saber de como esse tipo de discussão surge, né? Então é muito importante entender isso. Partindo mais uma vez para Sócrates. Para Sócrates é o bom, né? Ou seja, enquanto conceito, a ideia de bom tinha a ver com conhecimento. Então, o conhecimento é aquilo que te traz a verdade, simplesmente. Você perseguir a verdade te leva a um caminho que é o único caminho possível. Se uma coisa é mentira, outra é verdade, o que é mais virtuoso? É obviamente que é a verdade. Você acha que a mentira te leva a melhorar a sua alma, é o seu objetivo de vida. Eu estou falando, pensando como Sócrates, né? E o que era o mal, a maldade? O que era o ruim? Era exatamente a ignorância. E a ignorância pode ser de consciente, inconsciente. E quando é uma ignorância inconsciente, é simplesmente porque falta reflexão, segundo, né, esses preceitos. Portanto, o conhecimento é indissociável à moralidade, não se separa. Conhecer é extremamente importante para a moralidade, ou seja, voltando à pergunta lá do colega, para se chegar a um momento em que você estabelece um conjunto de normas, de leis, como por exemplo a Constituição, você precisa conhecer bastante, tanto para saber a verdade, desse ponto de vista, viu, gente? E quanto para você ter uma funcionalidade para aquela lei, que ela funcione para todo mundo. Porque se você pode criar uma lei. Para que serve a lei? Pense bem. Existe alguma lei que é proibido você pular pela janela e voar? É proibido você voar? Não é. Por quê? Porque não tem lei sobre isso. Porque ninguém voa, certo? Não precisou de uma lei anterior que falasse, gente, é proibido voar, porque a gente não consegue voar, a gente não voa. Bom, gente, é proibido vocês subirem pelas paredes. Por que as pessoas... Ou é proibido, sei lá, você
Ou é proibido você, sei lá, teletransportar, né? Por que não tem essa lei? Porque ninguém teletransporta. E você pode levar isso para diversas consequências. E por quê? Porque a lei ela só existe porque existe um certo comportamento que é considerado imoral, no caso, e que ele ocorre, de certa forma, prejudicando esses princípios que a gente falou, por exemplo, a liberdade, a liberdade individual, né? A solidariedade, sei lá. São vários princípios. Então você precisa de uma lei para aquilo. Se você, por exemplo, se as pessoas não roubassem umas às outras, provavelmente não existiria, se não acontecesse esse tipo de ocorrência, não existiria uma lei. Por quê? Porque as pessoas não necessitam disso. Só existe a lei na medida em que existe a demanda por aquele controle. Então, tem até um filme muito legal, só que ele é mais antigo assim, chama R, tipo uns 3R e uns 3G. É como se fosse na Idade da Pedra, que é um filme de comédia que fala quando surgiu o crime, ou seja, quando o primeiro homem matou um outro homem. É uma piada, mas tem todo um pensamento filosófico por trás disso. Porque as pessoas não refletiam sobre aquilo, por quê? Porque ninguém tinha feito aquilo antes. Então, você conhecer tudo isso, você entender onde você vive, ou seja, a reflexão sobre a vida, é extremamente importante. Entenderam? Conhecer sobre a vida é, na verdade, crucial, e qualquer área de conhecimento que a gente atue, por exemplo, os historiadores, os sociólogos, cientistas da política, eles estão o tempo todo fazendo esse tipo de coisa. Só que aí vem a pergunta, né? Então vamos lá, rapidinho aqui. Vamos lá. Sócrates percebia a verdade, certo? Através de conceitos universais, bom, ruim, justiça, virtude, etc. E outra coisa só para que eu marquei, eu vou chamar outra palavra mais fácil. Conhecimento não se separa da moralidade, né? Segundo Sócrates. Por isso que ele foi tão influente. E só que aí vem a questão. Como vocês perceberam, quando eu exemplo para vocês as questões políticas mais contemporâneas, não é fácil você saber o que é certo e o que é errado. Não é verdade? Portanto, para perseguir a verdade, eu vou colocar assim. Tem uma pergunta. Como fazer isso então? Qual que é o melhor método de você chegar à verdade, já que ela não está dada para a gente? E aí que entra o método socrático, que eu já comentei com vocês rapidamente, e que foi um dos motivos de Sócrates ser perseguido, e ele suicidou como uma pena que ele sofreu no seu julgamento, por causa desse tipo de interpelação, de questionamento, né, de intervenção que ele fazia nas pessoas de Atenas, entre eles pessoas comuns, até mesmo mais poderosos. E aqui eu vou mostrar para vocês lá no livro um gráfico bem legal que eles fizeram. Olhem só. É um gráfico, né, de um desenho, uma representação de como isso se configurava no pensamento socrático. A única vida que vale a pena viver é uma vida virtuosa. Só posso viver uma vida virtuosa se souber o que é bom e mal. Logo, bom e mal não são relativos, que a gente já falou, né? São absolutos que só podem ser julgados por meio de um processo de questionamento e raciocínio. Uma vida inquestionada, ou seja, uma vida que você não reflete sobre ela, é uma vida de ignorância sem moralidade. Desculpa, gente, eu pulei aqui um barquinho, né? Dessa forma, a moralidade e o conhecimento estão ligados. A gente já falou disso.
Uma vida inquestionada é uma vida de ignorância sem moralidade. E aí que é o título desse capítulo: A vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Segundo Sócrates. Beleza? E o que seria o método socrático? O método socrático, ou dialético, inclusive a dialética é um outro tema da filosofia que a gente vai ver. Ela sofreu várias alterações, vários filósofos até hoje discutem ela, é muito importante para a gente pensar hoje ciência, qualquer tipo de filosofia, e o que ela significa. Bom, a dialética é o modo através do qual, eu vou tentar explicar assim, é quando você coloca as contradições que surgem, as contradições da sua vida prática, de forma a superá-las e chegar a uma conclusão racional, que no caso de Sócrates é uma verdade absoluta, certo? Não é uma questão relativa, é simplesmente você tentar observar e alcançar uma verdade. Portanto, é o que eu falei para vocês. Quando você interpela dois tipos de ideia, existe uma contradição que vai... Por quê? Porque existem duas pessoas ou dois argumentos que não se coincidem. Existe a possibilidade de duas ideias que são contraditórias estarem certas sobre a mesma coisa? Segundo o que a gente está pensando, refletindo, não. Mas não é bem assim também. Não é tão objetivo assim. Por isso que a dialética sofre diversas alterações. Mas vamos supor que, de fato, é uma contradição. Se alguém diz para você assim: você é uma pessoa falsa, sei lá. Você é um falso, você é uma falsa. Outra pessoa fala: não, a fulana é muito gente boa, que é isso? Alguém tem que estar falando a verdade, certo? Existe a possibilidade das duas pessoas estar falando a verdade? Segundo o campo da dialética que a gente não vai falar hoje, sim. Existe a possibilidade das duas coisas não estarem necessariamente certas nem erradas. Podem ser razoáveis. Mas do ponto de vista do método socrático, tem alguma coisa, alguma contradição que pode ser eliminada para você chegar na conclusão óbvia. E aí, através desse tipo de raciocínio do método socrático, ele interpelava as pessoas, fazendo elas pensarem sobre as suas próprias vidas, suas próprias questões, e através disso essas pessoas chegavam a conclusões, e isso nem sempre é agradável. Percebam que, principalmente vocês e eu também, somos mais jovens, e às vezes é muito difícil você perceber que está errado, principalmente quando outra pessoa te mostra. Não é fácil você abandonar, né? Então, uma atitude muito importante é você reconhecer sua ignorância. Por isso que a frase mais célebre de Sócrates é: só sei que nada sei. Inclusive tem ela aqui, eu acho. Tenho. Só sei que nada sei. Isso aqui foi quando o oráculo de Delfos foi questionado sobre quem era o homem mais sábio do mundo, e ele respondeu para um errante qualquer que era Sócrates. E quando chegou a Sócrates essa informação e foi questionado para ele: mas Sócrates, o que você sabe por ser o homem mais sábio do mundo, né? Ele falou: não, só sei que eu nada sei. O que essa palavra tão simples significa? Que é uma coisa muito difícil, que é você ter consciência da sua própria ignorância, do que você não sabe. E dessa forma, você está aberto, inclusive através do método socrático, que as suas ideias te conduzem a uma resposta, por mais que ela não seja a resposta definitiva, porque a verdade tem isso, ela não é fácil de ser alcançada, né? Ela, às vezes, é muito escorregadia e você tem que estar refletindo o tempo todo, é um trabalho constante. Mas vamos um exemplo aqui de método socrático, do método dialético de Sócrates ou método socrático, para vocês verem. Então, só para... vou fazer assim, porque é mais fácil de ler. O método dialético de Sócrates era um sistema simples de questionamento que trazia à luz pressuposições, muitas vezes falsas, que servem de base para um suposto conhecimento. Vamos entender aqui, rapidão. Então, são dois diálogos, né? Duas pessoas, e uma interpela a outra. Você acha que os deuses sabem tudo? Ele fala: sim, porque eles são deuses. Alguns
Lembrando que isso é na Grécia Antiga, tinha um panteão, vários deuses, né? Sim, porque eles são deuses. Alguns deuses discordam de outros? Sim, claro. Claro que sim. Eles estão sempre brigando, porque é a mitologia da Grécia Antiga. Então, os deuses discordam sobre o que é verdadeiro e certo? Imagino que sim. Então, alguns deuses podem, às vezes, estar errados? Lembre-se, tem duas pessoas contradizendo? Pode ser. Então, os deuses não podem saber tudo. Então, com esse tipo de interpelação que Sócrates fazia, ele foi acusado de corromper a juventude e de propagar falsos deuses. Por isso que ele foi condenado à morte, que na verdade ele tinha que tomar um veneno e assim suicidar-se, né? Então, pessoal, deu para entender essa questão de como a matéria da moralidade e da ética surgem como um problema que até hoje é muito, muito importante para a filosofia. Na verdade, a gente está o tempo todo discutindo isso em política. Inclusive, uma coisa muito interessante é que a filosofia, assim como qualquer campo de conhecimento, ele não deveria ser restrito apenas ao quem é, por uma questão de título. Sei lá, você fez faculdade, você estudou bastante, você ganhou um papel, você é um filósofo. Mas o processo da reflexão, o exercício da reflexão, ele não é restrito só a quem tem esse diploma. Qualquer pessoa pode refletir. Tem história de pessoas da história da humanidade que sequer passaram por ensino formal e mesmo assim se tornaram pessoas no campo do pensamento em diversas áreas muito importantes. Por quê? Porque a reflexão ela não depende de uma titulação especificamente. Só que, ao mesmo tempo, do ponto de vista científico, que é uma tradição que a filosofia foi muito importante, a reflexão científica ela parte de uma metodologia muito específica. Então, ela tem que ter método. Então, basicamente, a ciência é uma pedagogia. O que é isso? É uma forma de você conhecer o mundo. Tem várias formas. A ciência é uma delas. E, dessa forma, ela tem uma característica muito específica que é método. Então você aprende de forma através de um processo. Você não aprende por intuição ou porque você recebeu alguma notícia de algum modo inexplicável, não. Tem método. Esse método é muito baseado em questões minimamente objetivas. Só para não ficar confusa a aula. Eu espero que vocês tenham aprendido. Essa aula já está grande, seria mais ou menos a aula que vocês teriam mesmo, né? Eu vou pedir para que vocês respondam as questões do formulário. Baixem o livro, é muito legal, página 46. Vocês podem digitar aqui que já sai direto, digitar onde que tiver lá, qual for o leitor que vocês tiverem aí. Quem tiver problema me avisa. E aí, na próxima aula a gente vai começar a falar de Platão. Deixem as questões também, algumas dúvidas, questões que vocês tiverem dentro do próprio formulário, que vai ser muito importante. Algumas pessoas, bem poucas, estão me mandando atividades por e-mail, né, pelo e-mail, então eles tiram uma foto lá e me mandam. Se você está tendo problema de enviar para formulário ou de algum outro modo, não tem problema. Mas se você puder mandar pelo formulário é melhor para eu ler. E me parece ser mais fácil, né? Porque pensa, se você só digita... Eu sei que a gente tem dificuldade de digitar, não tem problema não. Pode mandar por e-mail também. Eu não vou... Mas é só uma questão... Porque às vezes a pessoa até pensa que era para mandar por e-mail, né? Mas não precisa. Só quem tiver dificuldade mesmo, com algum problema técnico e tal. Então é isso, pessoal. Quem curta, compartilhe. Eu vou deixar então vocês estudarem aí. Deixem as questões, por favor, não copiem da internet. Que vocês façam esse exercício que eu falei para vocês. Olha só, pedindo. Olha o tanto que é curto. Olha como é curtinho.
Isso aqui é uma mini biografia, por exemplo, nem tem a ver com esse texto. Olha como é curtinho. Eu acho que aqui já acabou. É bem curto, você lê isso aqui 20 minutos no máximo. Claro, se você precisar reler de novo. E aí, tentem escrever, faça um fichamento. Vocês sabem o que é um fichamento? A gente vai aprender depois. Mas resumindo, o fichamento é você, no ato da leitura, você faz um tipo de anotação em que você anota as ideias principais para que você possa recorrer a esse documento ao invés de reler o texto de novo. Entendeu? Façam isso, um teste. A gente vai fazer uma atividade depois do fichamento, não agora, para vocês exercitarem. Vocês vão ver como vocês vão aprender de forma muito mais rápida. Por mais que pareça chato, depois que você aprende, você fala, nossa, eu vou estudar dessa forma. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima aula.